Estamos de volta com a série Cristologia, trazendo a sexta lição, a lição Jesus Cristo Deus, a identificação de Jesus como Jeová. É a revista Cristologia da Editora Cristã Evangélica. Então parei durante um tempo, mas agora estou trazendo para você de novo a leitura, e a leitura é da lição Jesus Cristo Deus, a identificação de Jesus como Jeová. Depois da evidência dos evangelhos, o testemunho dos apóstolos, o próximo passo é a identificação da pessoa de Jesus como Deus. Nossa tarefa nesta lição é mostrar que nada existe acima ou além dele. Só ele é Senhor. Só nele subsistem todas as coisas. Leia Colossenses 1, de 16 a 18, como bem dizem as Escrituras, Romanos 9, 5, e também deles descende o Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. A convicção cristã toma o ponto de partida da premissa dupla da cristologia apostólica, a saber, que Cristo como pessoa era indivisivelmente um, ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano, isto é, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta série tem como propósito mostrar como era possível manter esses dois aspectos juntos. Entretanto, nosso interesse principal aqui é que, avançando um pouco mais na doutrina de Jesus, defendamos a posição bíblica de que ele é Deus. Leia Tito 2, versículo 13, João, capítulo 20, versículo 28, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A identificação de Jesus como Jeová, Senhor, é uma tarefa que exige um especial cuidado. Para tanto, vamos dividir o assunto em 7 elucidações principais. Vamos lá. Primeira, o nome de Deus. Segundo Bruce Milne, deve ser Bruce Milne, não sei, alguma coisa assim, estudando as doutrinas da Bíblia, página 133, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, o nome sagrado de Deus, Yahvé ou Jeová, foi traduzido pela palavra Kyrios, Senhor. Este título sagrado e exaltado foi atribuído diretamente a Jesus. O nome pessoal de Deus, Êxodo 3, de 1 a 6, leia, e 13 a 14, e o mais frequentemente usado nas Escrituras, foi também atribuído diretamente a Jesus. Leia Romanos capítulo 10, versículo 9, 1 Coríntios 12, versículo 3 e Filipenses 2, versículo 11. Em várias ocasiões, os escritores do Novo Testamento aplicaram as passagens referentes a Yahvé diretamente a Jesus. Leia Atos 2, 34 a 36, Romanos 8, 34, 1 Pedro 3, 22. Compare Joel 2, versículo 32, com Romanos 10, versículo 13, e Salmo 110, versículo 1, com Filipenses 2, de 9 a 11. Outra questão é que tanto Deus como Jesus são chamados de pastor do seu povo. Salmo 23, versículo 1, e João 10, 11 e 14. Esses nomes apresentam o Senhor que tem preocupação por suas ovelhas. A aplicação, a confissão de que Jesus é Senhor foi provavelmente a primeira confissão de fé da igreja. Leia Romanos 10, 9, também o 13, e 2 Coríntios 4, versículo 5. Segunda questão, a glória de Deus. Com base em várias referências, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, podemos afirmar que a glória de Deus é a manifestação visível de sua majestade, que Jesus possui como Deus. Confira o que diz o apóstolo Paulo a Tito, em Tito capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A glória de Deus é intransferível, como afirma o profeta Isaías. Leia Isaías capítulo 42, versículo 8, 48, versículo 11. Agora, se a glória de Deus é intransferível e o Novo Testamento apresenta Jesus como a manifestação da glória de Deus, podemos deduzir ser Jesus o próprio Deus. Leia Tiago 2, versículo 1,
1 Coríntios 2, versículo 8, 2 Coríntios 4, versículo 4, Hebreus capítulo 1, versículo 3 e João capítulo 17, versículo 5. Como já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para manifestar a glória de Deus aos homens. João 1, 14. Ele afirmou que suas obras e suas palavras eram guiadas por Deus. João 5,19, também versículo 20. João capítulo 10, versículo 38. Leia os textos. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. Aplicação. Em alguns dos milagres operados por Cristo, essa glória se evidenciou de modo todo especial, disse Champlain. Será que todos os que são usados pelo Senhor para realizar algum milagre estão interessados na glória de Deus? Boa pergunta para os tempos de hoje, né? Terceira questão a ser analisada. A adoração de Deus. Oferecer adoração, culto, a qualquer outro ser além do Senhor Deus, Yahvé, era inconcebivelmente ofensivo para o judeu, constituindo o mais fundamental de todos os pecados, disse Bruce Milne. Vou falar que é Milne, tá? Leia Deuteronômio 6, de 13 a 15, e Êxodo 20, de 3 a 6. A tradução comum do termo shalá, hebraico, para prosquineia, grego, adoração, inclinação, é usada em referência a Cristo. Leia Deuteronômio 32, versículo 43, depois leia Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Várias referências de adoração a Cristo nas páginas do Novo Testamento comprovam sua divindade. Orações são dirigidas diretamente a Cristo. Leia Atos 7, 59, 9, 17, 1 Coríntios 16, 23. Passagens de adoração no Antigo Testamento são transferidas de Yahvé para Cristo. Leia Isaías 8, 13, Romanos 9, 33, 1 Pedro 3, 15. Os evangelistas registraram a atitude de adoração do povo em relação a Jesus. Leia Mateus 2, 2, Mateus 2, 8, Marcos 5, 6 e João 9, versículo 38. Aplicação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. É um versículo bíblico, não é? Toda esta dignidade não poderia ser atribuída a um ser que não fosse Deus, de forma alguma. Quarta questão a ser analisada: a criação de Deus. O fato de Yahvé ser o Criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor de tudo, era incontestável para a fé do povo do Antigo Testamento. Leia Salmo 33, de 6 a 9, Isaías 42, versículo 5, Isaías 55, de 10 a 13. No entanto, mesmo sendo evidente que Yahvé é o Criador de todas as coisas, o Novo Testamento confere livremente esta função divina a Jesus. Bruce Milne afirma que a obra criativa de Deus teve 4 aspectos. Primeiro, Deus fez existir o mundo no princípio. Segundo, preserva e sustém todas as coisas. Terceira, está dirigindo o universo criado para o seu final ou alvo. Quarto, fará surgir a nova criação. Esses 4 aspectos fazem alusão a Jesus. O apóstolo Paulo exaltou a pessoa de Cristo como sendo Deus quando disse: primeiro, todas as coisas passaram a existir por meio dele. Leia Colossenses 1,16. Segundo, é ele quem sustenta e mantém todas as coisas. Leia Colossenses 1, versículo 17. Terceiro, nele o universo está destinado a alcançar seu alvo. Leia Efésios 1, de 9 a 10. E quarto, ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Leia Tito 2, de 3 a 14, leia 2 Pedro 3, de 10 a 13 e Apocalipse 22, versículo 13. Devemos crer na suficiência das Escrituras, que nos revelam que o único modo de se conhecer o caráter de Deus é conhecendo Jesus. Quinta questão a ser analisada: a salvação de Deus. Uma outra verdade fundamental e incontestável do Antigo Testamento
é de que Yahvé é um Deus salvador. Diz Isaías 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. No livro do profeta Isaías, no capítulo 12, a Bíblia traz um dos mais belos cânticos de louvor exaltando o Deus Salvador. Eis que Deus é a minha salvação, diz o texto, porque o Senhor Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, versículo 2. O Novo Testamento atribui essas obras a Jesus. Vejamos algumas afirmações que comprovam essa verdade. Primeiro, ao nascer, Jesus foi aclamado como aquele que salvaria seu povo dos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Segundo, ele reivindicou para si o poder de conceder perdão. Marcos 2, de 7 a 10. Terceiro, ele evidenciou seu poder ao ressuscitar mortos. Marcos 5, 35 a 43, Lucas 7, de 11 a 17, João capítulo 11, de 34 a 44. Quinto, por meio dele, a vida eterna é concedida a todos que creem nele. João 3, versículo 16 e também 36, João 5, versículo 24, João 14, versículo 6 e 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Jesus é o único que pode nos livrar do poder do pecado e nos conceder a vida eterna. É preciso tão somente crer nele e se arrepender dos pecados. Sexta questão a ser analisada: o juízo de Deus. A realeza é atributo divino que Cristo exerce com maestria, pois as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, cantam o reinado do Messias. A realeza do Messias sempre foi tipificada no reinado de Davi. Leia Jeremias 23, versículo 5. Num governo teocrático, a tarefa de executar juízo era do rei, disse Heber de Campos em O Ser de Deus. No Antigo Testamento, o juízo final era prerrogativa de Deus. Leia Daniel 7, de 9 a 14, Eclesiastes 12, 14. Essas funções divinas, realeza e juízo, são ambas reivindicadas por Jesus e atribuídas livremente a ele. Marcos 8, 38 e também Atos 17, 31. Concordamos que o juízo é uma atribuição divina. Hebreus 12, 23, Tiago capítulo 4, versículo 12. Porém, como Cristo é divino, ele tem autoridade para julgar o mundo e seus habitantes. Aplicação: Jesus Cristo não somente tem a palavra final sobre o destino dos homens, como também é justo em tudo que faz na terra. Leia João capítulo 5, versículo 22. Sétima questão a ser analisada: o testemunho de Deus. As duas afirmações a seguir reivindicam para quem fala a autoridade divina. Vejamo-las. Na primeira, Deus diz: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Está em Isaías 43, versículo 10. Na segunda, Jesus é quem fala: E sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Com palavras idênticas às da primeira fala, Jesus está enviando seus apóstolos para que testemunhem dele. Testemunho esse que eles cumpriram à risca ao saírem pelo mundo dizendo que viram a Jesus depois de sua ressurreição, testificando assim a sua divindade. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Considerando que Jesus Cristo é plenamente Deus, como já temos visto, é fácil entender o sentido de tais palavras. A nós só nos resta obedecê-las. João 15, 14 diz: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Jesus disse isso, não é? Aplicação: é imprescindível que você creia que Jesus é Deus e que ele o amou a ponto de dar a própria vida por você. Conclusão: segundo o escritor Heber Campos, as afirmações de Jesus Cristo que mais provocaram a ira dos judeus foram aquelas relacionadas com sua identidade com Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, os versículos 16 e 17, e muitas outras referências,
nos dão indicações bem claras da divindade de Jesus Cristo. Vimos nesta lição várias coisas que Jesus faz que o tornam igual a Deus, mostrando claramente sua divindade. Vimos também várias passagens bíblicas que identificam claramente Jesus como Deus. Vimos ainda como a glória de Deus é a manifestação visível de sua majestade na pessoa de Cristo. Vimos como os primeiros discípulos dirigiam o culto deles a Jesus numa atitude de adoração. Por todas estas evidências e outras razões destacadas, não pode ficar nenhuma dúvida de que o Pai e o Filho são um. Leia João 17, 21 e 22. Espero que tenha gostado. A série Cristologia voltou. Deus te abençoe.